Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em nosso projeto integrador. Hoje estaremos com um debate sobre o caso Netflix. E à minha direita estamos aqui com o professor Luciano Rudnick, mestre em educação, e à minha esquerda a professora Andréia, mestre em ciências da informação, e o professor Edilson, mestre em finanças. Começando já com o professor Luciano Rudnick e perguntando para ele, professor, como que é o planejamento de um negócio que pensa na inovação proativa? E como que foi no caso da Netflix? Bom, eu acho importante a gente começar dizendo que a inovação por si só é um avanço. Então, como nós estudamos, inovar nada mais é do que você conseguir resultados melhores com os mesmos recursos que você tem. Existe um conceito de inovação proativa ou inovação disruptiva que consiste em inovar e pensar esses elementos além de tudo que já existe, que é o caso do Netflix. O Netflix, na verdade, não tinha respostas, até mesmo os problemas que existiam naquele momento, eles poderiam ser respondidos com as informações, com as formas de trabalho que já existiam. Mas coube ao Netflix planejar de uma forma que essa resposta fosse totalmente inovadora. Ele criou um mercado novo. Isso é uma inovação disruptiva. Pensar assim exige muito planejamento. E como em qualquer outro caso, o planejamento da Netflix partiu de um problema. A grande diferença está na forma de encarar esse problema. Vejam que a Netflix encarou um problema que já existia, com soluções que já existiam e poderiam ser melhoradas, mas ela decidiu pensar além de tudo isso. Ela decidiu construir um novo nicho, com um novo público, com uma nova forma de se enxergar o mercado. E isso foi tão espetacular que nessas fases de planejamento ele conseguiu ir trabalhando o recebimento de dados, o recebimento de informações, de uma forma que ele conseguisse alimentando o processo inovador e com isso sempre construindo soluções além do que ele já tinha naquele momento, além do que existia. Essa é a inovação proativa e foi dessa forma que o Netflix conseguiu, a partir de problemas já existentes, a partir de hipóteses que poderiam trilhar caminhos comuns, ele conseguiu criar um mercado novo. Por isso que a gente pode chamar de disruptiva. Correto, professor. Pegando um gancho aí nessa questão do planejamento estratégico, a questão da inovação disruptiva, eu passaria a palavra para a professora Andréia para que ela possa falar algumas palavras sobre a questão do planejamento. Bom, dando sequência à fala do professor Luciano, eu acho importante a gente observar que sempre é a fadiga, é o problema. Quando a gente identifica a necessidade de melhorar algo, de alterar um plano de negócio, de modificar um ambiente, aí então existe uma força e iniciativas que vão somar para que esse resultado seja positivo ou não. Antes de falar de inovação, é super importante considerar a base. A Netflix já vem com histórico, já vem com uma trajetória focada em logística, né? E a partir dessa experiência, o que se percebeu? Uma necessidade de adaptação no mercado. Então ela se antecipou, trouxe algo novo e com isso, com certeza, ela teve que olhar muito para o ambiente, né? Para o cenário. Daqui a pouco nosso amigo professor vai falar um pouco sobre isso, mas qual que é a relação que a gente precisa considerar? O que o cliente espera da Netflix? E a partir disso se desenvolveu toda uma trajetória, uma expertise em inovação. Sair da logística para ir para um ambiente tecnológico requer uma mudança de contexto muito grande. Se a gente considerar as pessoas, principalmente, as pessoas que trabalham no dia a dia com logística, né, estrutura física, e de repente essa pessoa tem que se deparar com um ambiente tecnológico. São outras competências, são outras habilidades, são outros desafios. Então é um cenário extremamente complexo para dar certo. Mas o que eu posso ressaltar aí como vantagens competitivas, além da experiência e de todo esse cuidado no desenvolvimento das ações, então eu tenho aí uma necessidade de se adaptar ao mercado, eu estabeleço onde eu quero chegar e eu vou buscar através de ações essa mudança que eu quero atingir. E a partir daí toda uma adaptação do cenário, o cliente dentro do case Netflix, dá para a gente perceber que ele é peça-chave. Por quê? É ele que traz todos os históricos, é ele que retroalimenta todo esse processo inovador. Em cima das estrelinhas que nós vimos lá,
os filmes que são mais acessados, aqueles que parecem ser mais bem-sucedidos, é onde a gente vai utilizar aí para poder assistir, vai buscar mais informação sobre isso. Então é uma mudança de cenário, uma mudança de comportamento e é uma sondagem o tempo todo para verificar as necessidades de adequação a esse ambiente. Com certeza é um caso inovador e se continuar nessa perspectiva de sucesso absoluto, né? Ok, professora. Pegando um gancho aí nessa questão da inovação, planejamento, inovação proativa, enfim. Professor Edilson, o que a gente pode falar na questão de finanças? A gente observa que, com certeza, deve ser um negócio rentável, lucrativo. Sim. Pegando o gancho dos dois professores anteriores e dentro da pergunta que você comentou, Cristiano, é bem razoável se falar o seguinte: essa disruptura de modelo, ele traz alguns ambientes novos, onde a extrapolação dos números, eles têm uma projeção baseada em crescimentos e novos clientes. A pesquisa mercadológica, inclusive inserida ao contexto, mais a questão do ambiente mercadológico, ajudam nessa projeção, embora a gente saiba que na questão do Netflix, ela saiu do ambiente normal, inclusive daquele ambiente que ele vivia nos Estados Unidos. Esse é o modelo inicial, que se você pegar a história do Netflix, ele conta que ao início o ensaio de uma locadora, que a gente sabe que tinha um ambiente mais amplo no mercado americano, que era a Blockbuster, né? E depois saiu de um ambiente inovador na questão tecnológica. Junto com isso, ele explodiu quando o momento da evolução da própria internet, ele trouxe um novo ambiente que extrapolou os ambientes americanos. Aí ele passou a faturar em outros ambientes e outros países. Tanto é que será foco, possivelmente, em outros debates e outros andamentos na discussão sobre a questão regulatória, que os vários países ainda não têm nada desenvolvido, mas essa questão te dá uma vantagem competitiva em termos de tributação, em termos de custos adicionais, e o modelo também ele é pouco intensivo de mão de obra. Se ele é pouco intensivo de mão de obra, ele é mais tecnológico, ele traz algumas vantagens, inclusive financeiras, de mercado. É lógico que todo esse modelo é sustentado a partir de pesquisas mercadológicas, de antecipação do futuro, foi comentado aqui, inclusive, no modelo, fugindo do modelo tradicional, onde existe uma perspectiva. As próprias players que estavam no mercado não esperavam um sucesso tão grande do Netflix. Se você analisar hoje, muitas TVs, telefones e até smart já vem embarcado a marca Netflix. Você tem um app, um aplicativo, alguma coisa que dá um acesso direto. Ou seja, o cliente já tem uma preferência, ou já vem embarcado para ele, uma preferência pelo Netflix. Assim você consegue um modelo muito mais vencedor até com mídia, por exemplo. O gasto com mídia ele acaba sendo reduzido, no momento inicial ele é muito maior, depois nos momentos posteriores ele é menor, porque você já tem de pressuposto que o cliente vai estar de frente com um aplicativo que vai fazer com que ele tenha uma experiência, que é o grande nome do dia, né? A experiência que está trazendo inovações e coisas novas, a experiência de ter um filme a qualquer hora, você pode parar e pausar e continuar depois. Então, a pesquisa mercadológica, esse análise constante, vai fazer com que você crie novos ambientes, que é isso que a Netflix está se propondo hoje, e nesse novo ambiente ela vai poder rentabilizar muito mais o seu negócio. Parte do modelo que era incipiente, no modelo que ele tinha no mercado competitivo, para o mercado ainda inovador em vários países, até o Brasil, que se diz um pouco antenado em termos de mercados hoje, ele está muito aquém de ter uma regulação e de ter um custo adicional sobre esse modelo. Então, esse modelo ele vai vencer as barreiras para depois ser, de fato, onerado. Enquanto isso, você vai fazendo o quê? Uma carteira, um valor agregado muito alto, e depois vai ser difícil você romper essa vantagem competitiva, que é traduzida em recursos finais. Correto, professor. Professor Edilson, ainda nessa mesma perspectiva aí de pesquisa, a gente pode fazer algum comentário para os alunos e explicar um pouco para eles se já existia uma pesquisa prévia antes ou como que surgiu isso? Eles encontraram um nicho de mercado? O interessante do modelo Netflix é que no modelo vem embarcado a questão tecnológica, a professora comentou bem, o professor do Rudnick também, vem embarcado a necessidade de uma retroação, de uma retroalimentação das pesquisas. A pesquisa ela é bem focada, ela tinha um momento inicial focado na questão das possibilidades que a própria operação tinha de conhecimento, de logística, de estrutura, de venda de TV. Então, ele, a partir desse modelo, ele modelou o modelo por qualitativo, por indicação,
onde ele conseguiu formatar melhor o perfil dos clientes. Se você pensar, hoje já tem internet, ele tem um pouco embarcado nisso. Quando você consulta a primeira vez, por exemplo, no Google, lá, e procura, por exemplo, máquina de lavar roupa. Na segunda vez, vem os próximos caras que oferecem, depois vem uma oferta focada. O Netflix ele trabalhou muito nessa pesquisa e fez com que todo dia ele vai melhorando o seu banco de dados, induzindo ao quê? Inclusive a outros terem experimento e a partir do conceito daquelas pessoas que passaram o seu experimento e do que eles assistiram mais em longa, tem uma oferta lá dentro, seja através de novos filmes, novos vídeos e até na forma de operar. Então a pesquisa mercadológica e a estrutura mercadológica do Netflix é muito mais arrojada do que o modelo tradicional. Isso traz para ela uma vantagem competitiva construída através de pesquisas, do monitoramento constante e de uma proposta mercadológica muito além do que a gente não viu ainda. Isso que é a minha expectativa em relação à Netflix. Esse a gente está numa primeira fase de ruptura de modelos, mas ela vai imprimir ao próprio mercado um novo modelo. Aí ele vai surgir com certeza numa próxima evolução, se ela não evoluir, ela tem que evoluir para uma outra operação que talvez seja muito mais abrangente. Assim, é lógico que a gente sabe que tudo caminha para uma unificação no mercado único, mas o mercado, graças a Deus, ele é muito fluente, ele consegue trazer novos modelos e diversifica tudo isso e traz mais competição. Mas o fato é que a Netflix caminha para uma destruição total no modelo, inclusive, que a gente tem de TV hoje. O que eu acho interessante, professor, dentro muito do que você falou, é que quando se fala em inovação tecnológica, muita gente pensa que basta você trazer o seu modelo, a forma como você trabalha, para o meio tecnológico. E a Netflix passou por isso. Inicialmente, eles trouxeram o mercado de locação para dentro da internet. Então, você poderia fazer a locação pela internet. Esse foi um modelo de inovação. Porém, a inovação proativa é você fugir do que já existe. E eles fizeram esse passo muito bem. Então, eles pararam, deixaram de lado essa locação pela internet para criar uma nova forma de trabalho. Quando eles oferecem o streaming, você pode ter acesso a todos os filmes que você quer, você tem ali já uma pré-seleção, essa pesquisa sendo feita, o algoritmo de pesquisa também. Todas essas inovações foram a partir dos problemas que existiam, sim, mas não pensando nas soluções que já existiam, pensando em soluções totalmente revolucionárias. Essa transformação, ela faz toda a diferença no modelo de mercado tecnológico. Vamos pensar que você queira trabalhar, você quer trazer o seu negócio para um meio tecnológico. Não basta você pegar exatamente o mesmo modelo que você utilizava e começar a fazer isso a partir da internet. Pode até ser um modelo de inovação interessante. Vai ser disruptivo ou vai ser proativo a partir do momento em que você fizer com que isso rompa os paradigmas atuais, rompa as possibilidades que hoje tem para se resolver os problemas do seu cliente. Então você tem que pensar além do que já existe e não transformar esse modelo no modelo digital apenas. Só trazendo um pouco essa discussão, se a gente para pensar e até ler os artigos sobre o assunto, a gente percebe o tripé de negócio da Netflix, que é a tecnologia, obviamente, lembrando que tecnologia não é simplesmente a informática, né? É um novo jeito de fazer, é uma nova técnica, é uma nova forma de fazer aquilo que já se faz. E, além da tecnologia, o conteúdo, o quanto se trabalha em cima desse conteúdo, né? Tanto que é produzido, que é recebido, e em cima disso se inova cada vez mais e se cuida desses dados, né, para que se qualifique. E também o marketing, né? Nós vimos aí o quanto se ganha, o quanto se facilita o desenvolvimento de um negócio quando você tem aí esse tripé aí em cima do negócio. Então, só direcionando aí um pouco para a estratégia, né? Existe uma filosofia muito forte por trás, a essência do negócio não se alterou, o que se modificou foi o jeito de fazer, né? Então, está aí a inovação para mostrar que é uma coisa boa e que vale a pena a mudança. E o time, né, professora? Porque se você deixa para mudar quando você passa a crista da onda, você é tardio. Mas o Netflix tem aprendido que o horário perfeito, a hora perfeita para mudança é quando tudo está indo bem. Por mais que tudo está indo bem, por mais que a nossa tendência natural seria, então que continue sendo como é, mas não, o Netflix procura mudar. Você pode ver que hoje ele não está mais simplesmente buscando filmes para trazer.
Ele já está produzindo os próprios filmes. É a ousadia, né? A ousadia. Exatamente. Mais o equilíbrio entre as Mais o partes. equilíbrio, exatamente. Ou seja, ele chegou naquele ponto que ele tem que invadir o outro mercado. Na verdade, ele está transcendendo os mercados, saiu do mercado de oferecimento para um mercado produtor, que é onde tem a origem de todo o negócio. Na verdade, todo o negócio de filmes e locação, que é a própria proposta do negócio inicial, está na origem de quando a construção. E essa construção já está sendo colocada até em foco e cheque até na própria televisão. Se você vê que os vídeos independentes começaram a ser a realidade, o YouTube, as filmagens, as TVs usam alguma tecnologia um pouco diferenciada para ser, inclusive, mais competitiva, tem no arcabouço do próprio Netflix essa ideia de prospecção. Aí a pesquisa mercadológica, ela tem um papel preponderante de antecipar tendências, né? Aí os modelos tecnológicos abraçados a uma inovação, ideia inovadora, faz com que ele tenha aquela chamada vantagem competitiva, porque ela tende a analisar as tendências futuras, onde você junta várias opções de negócio, analisa, e a partir do conceito das experiências do usuário, você consegue antecipar alguma coisa que ele gostaria de ver, mas está implícito no negócio, não está diretamente relacionado com o que ele consegue ver ali. Mas se você consegue, a oferta que tem, por exemplo, o Game of Thrones é uma realidade que, a partir daí, que tragam aquela expectativa que o cliente está, não está arrojada ou menos arrojada, uma tendência futura e tudo mais. Eu acho que isso é uma ação de mercado. E trazendo um pouco ainda para a inovação proativa, é importante entender que a inovação ela não é só uma grande alteração, né? Um movimento fantástico, não é só isso. Pode-se melhorar várias coisas dentro de um ambiente de funcionamento, né? Pequenas mudanças podem gerar um impacto grandioso. Às vezes você move céus e aquele resultado não é tão grande. Então, a Netflix, de fato, ela fez uma inovação grande que nós conseguimos perceber no dia a dia e acompanhamos e gostamos muito disso, mas existem muitas outras iniciativas provavelmente desconhecidas que ela vem inovando e que ela vem melhorando a cada dia. Então, não significa que é preciso também ter recursos, né, entre outras coisas. Precisa ter ideias bem elaboradas e planejamento para que isso de fato aconteça. Professora Andréia, nós poderíamos ficar horas e horas aqui nessa discussão. Com certeza. E nós chegaríamos aí a não ter uma conclusão como que foi feito ou como que está sendo feito a questão de romper as barreiras, né? Sim. Porque a Netflix, se a gente observar, ela mesma está rompendo as próprias barreiras. Sim. Quando a professora disse que ela fala que ela produz seus próprios filmes, produz seus próprios seriados, a gente observa que a concorrência começa a se perguntar, e agora, o que eu tenho que fazer para superar esse mercado, esse segmento? Então, para nós concluirmos agora, as considerações finais do professor Luciano. Eu acredito que uma das grandes lições que nós temos com a Netflix é que quando nós pensamos além das possibilidades que nós temos, nós conseguimos inovar o mercado, com certeza, mas também nós conseguimos criar tendências de mercado. Vejam que há uma grande diferença, por exemplo, no mundo dos smartphones antes e depois da criação do iPhone. Há uma diferença no oferecimento de entretenimento antes e depois do Netflix. E toda a cadeia mercadológica que está em torno desses elementos acaba sendo transformada e afetada. E nós vamos perceber mudanças na programação da TV normal, nós vamos perceber mudanças mesmo nos smartphones, nós vamos perceber mudanças em vários elementos que hoje compõem o nosso dia a dia a partir dessas inovações. Então faz diferença você pensar além, e o famoso pensar fora da caixinha. Faz diferença você pensar fora da caixinha quando você fala em inovação. E eu reforço o que a professora disse, a professora Andréia disse. Não é necessário que você transforme o mundo. Talvez pequenas mudanças, pequenas inovações vão fazer a diferença na produção de uma grande transformação em qualquer que seja o meio. Obrigado, professor. Professora Andréia, qual o recado que você poderia deixar para os nossos alunos nessa questão de planejamento e planejamento, no nosso caso aqui, Netflix? Bom, primeiro a importância do propósito, ser fiel ao propósito. Qual é o propósito?
O que você quer de fato inovar? E foi isso que a Netflix fez com certeza. Ela buscou um objetivo e criou meios e formas para se atingir isso. Então a importância aí de se ter um propósito, de se ter uma base consolidada para que se faça avanços aí de acordo com o tamanho do sonho. Porque senão a inovação pode não ser tão boa assim. Então buscar sempre coerência e equilíbrio dentro daquilo que fosse propor fazer para que essa inovação de fato dê um resultado positivo. Professor Edilson. Dentro dessa visão e falando um pouco mais sobre o tema, e acho que foi bem explorado pelos professores, o fato é que uma boa pesquisa, uma tentativa de antecipar tendências e analisar um pouco melhor o mercado, seja numa ideia simples ou uma ideia mais arrojada. Se a gente pensar, o WhatsApp também nasceu de uma ideia simples, de um recurso muito ínfimo que o sujeito tinha lá, e a partir do seu conhecimento ele desenvolveu uma ideia e depois foi agregado a grandes companhias, mas o fato é que a ideia nasceu de uma coisa simples. O fato de uma necessidade que ele tinha, né, de uma necessidade que o mercado, inclusive, era ansioso por isso, e ele hoje é uma realidade estrondosa de mercado, assim como a Netflix. Então, a base do problema, surge então as pesquisas e a busca num foco de negócio dentro do que você quer. Às vezes você descobre coisas melhores até do que você tinha um foco principal, mas o fato é que você tem que sempre pesquisar e buscar alternativas. As alternativas é que trazem novas condições e a criatividade faz parte dessa conta. Hoje a gente vive num mundo comparado a um tempo atrás, quando existiam as grandes revoluções. Não a Revolução Industrial, que teve um ponto principal na história, mas é uma revolução de modo de fazer. O Uber é uma realidade, discutível ou não, certo ou não, ele também é uma realidade. Ele rompeu o modelo tradicional de transporte. Embora você já tinha no meio do caminho o mototáxi, que é uma coisa mais singular, mas o fato é que ele trouxe um novo jeito de gerenciar o negócio, que era um modelo quase secular, que é o táxi, assim como os outros modelos. Então, uma pesquisa, uma antecipação de modelo, traz consigo uma preocupação como um todo e aproveitar essa tendência tecnológica que traz um ambiente totalmente diferente do que a gente está vivendo ainda. A gente está num momento de ruptura, mas nós estamos na transição. Eu, pela minha própria idade, e eu digo que eu estou num momento transitório e tenho que me adaptar a essa mudança dia, rápida. né? Todo dia. É isso, professor. Só rapidinho que eu me lembrei de um fato importante. Eu fui numa palestra da Apple recentemente e uma das pegadas que ficou, né? Porque todo mundo fala da concorrência, né? E uma das falas mais interessantes do palestrante, ele disse o seguinte: não importa quem vem atrás, eu sou o primeiro. Olha só. Né? Então, acho que é isso aí. A expertise é desenvolver aquilo e fazer com que realmente o povo venha atrás. Mas gerou uma marca. Você acabou de falar do Uber e assim existem muitos outros por aí. Agradeço a participação dos professores aqui presentes nesse debate e fica aquela nossa famosa frase, que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Juntos podemos fazer a diferença. Obrigado e até o nosso próximo Projeto Integrador.